Bom, pessoal, boa tarde. Como foi dito, meu nome é Daniela. Eu vou contar um pouquinho para vocês. A gente vai conversar, na verdade, um pouquinho sobre carreira e também sobre processos seletivos, né? A gente já ouviu aqui algumas dicas, a gente está desde cedo acompanhando. Ouvimos a palestra da Ambev, ouvimos agora da L'Oréal, enfim. E a gente vai falar também sobre algumas coisas que já foram ditas, mas aprofundando um pouquinho em alguns conceitos, tá? Bom, antes de começar, eu queria contar um pouquinho para vocês quem sou eu, né? Eu nasci em Brasília, moro no Rio de Janeiro há 4 anos e meio, mais ou menos. Eu trabalhava numa outra empresa, na verdade, numa empresa de telecomunicações lá em Brasília, que chamava Brasil Telecom. E há 4 anos e meio, mais ou menos, a Oi comprou a minha empresa. E aí, naquele momento, eu vivi um grande dilema. Por quê? Eu sou a 8ª filha. Então, imagina, uma família enorme, né? Eu tenho 11 sobrinhos. Tenho sobrinhos da idade de vocês. Eu pareço, assim, novinha, mas não sou tanto. Eu acho que eu pareço, né? Pelo menos todo mundo diz que eu não tenho a idade que eu tenho. Não vou dizer qual é a minha idade. 27? Oh, que gracinha. Obrigada. Ganhei meu dia. Já valeu, já valeu. Então, eu fui tia aos 5 anos. Então, eu sempre brinco, né? Essa história de que fiquei para titia comigo funciona desde sempre. Porque desde sempre eu sou tia, né? E quando eu me vi diante de um convite para vir morar no Rio, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou encarar o maior desafio até então da minha carreira, né? Já que a gente está falando desse assunto aqui. E aí vim, não conhecia ninguém aqui, vim com a cara e com a coragem, e falei, bom, essa oportunidade é uma oportunidade ímpar de eu sair da casa dos meus pais, da minha zona de conforto, né? E encarar um mundo diferente. E aí eu aprendi um monte de coisa. Eu sempre digo que o meu aprendizado pessoal, ele foi, inclusive, infinitamente maior do que o meu aprendizado profissional. Por quê? Obviamente que, assim, é uma cidade diferente, é uma empresa diferente, é uma empresa hoje que tem 20 mil funcionários, e eu saí de um universo de 6 mil, né? Que também já era uma empresa grande, enfim. Mas eu coloco que o profissional foi maior porque... Sabe aquela coisa assim de quando a gente mora com os nossos pais, a gente acha que tudo nasce, né? Que tudo brota na geladeira, que o papel higiênico você não precisa comprar, ele está ali, e quando ele acaba, ele surge, né? O sabonete, enfim. E aí eu comecei a ver, puxa, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, vamos lá. E aí, enfim, passei por grandes, eu não vou dizer problemas, mas assim, por grandes dilemas de, meu Deus, eu continuo aqui ou eu vou embora. E eu decidi ficar. Nessa, eu conheci o meu marido e a gente começou a namorar e tal. E aí eu falei, bom, não é que esse Rio de Janeiro é bom mesmo? Eu vou ficar por aqui de verdade. E aí me casei em maio desse ano. Então, assim, sou recém-casada. Mas, e tenho essa oportunidade de ter vindo morar aqui como um grande acerto na minha vida, né? E a gente vai falar sobre um pouquinho sobre isso que eu estou dizendo, por isso que eu fiz essa introdução. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade. A gente vai ter também no finalzinho um espaço para falar, mas ao longo da minha fala, se vocês tiverem interesse de perguntar alguma coisa, podem sinalizar, tá bom? Bom, então vamos lá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre carreira, autoconhecimento e processo seletivo, como eu já tinha dito, ok? Bom, quando a gente pensa em carreira, a nossa vida, né, o que a gente imagina? Um emaranhado de coisas, um emaranhado de oportunidades, uma quantidade enorme de empresas, de desafios, enfim. Então, é algo parecido com isso aí, né? Uma coisa extremamente complexa, extremamente cheia de possibilidades, enfim. E aí, o que a gente tem que pensar? Eu já sei o que eu quero ser? Quem aqui já tem uma ideia do que é ser, do que vai ser daqui para frente? Bastante gente. Legal. Eu, não falei antes, eu sou psicóloga, mas até eu andei muito tempo na minha vida achando que eu ia ser jornalista. Não sei por que eu achei que eu ia fazer jornalismo, enfim. E lá pelas tantas, depois de uma série de reflexões, eu vi que não. Eu vou, de fato, fazer psicologia, é onde eu vou me encontrar. E é exatamente, eu não trabalho exatamente com isso hoje, né? Eu trabalho na área de desenvolvimento da Oi, trabalho com jovens, trabalho com estagiários, com trainees, enfim. Não atuo exatamente como psicóloga, mas
coloco muito do que eu aprendi na prática no meu dia a dia. Então, foi uma experiência também que agregou muito nesse sentido. Bom, então, tem muita gente aqui que já está preocupado com o seu futuro profissional, né? Quem já sabe mais ou menos o que quer, maravilha. E quem não sabe ainda? Então, chegou a hora de refletir sobre esse ponto. Óbvio que o que a gente reflete hoje, o que a gente acha que hoje vai ser bacana para a nossa vida, amanhã pode não ser mais, como aconteceu comigo, por exemplo, né? Quis a vida toda ser jornalista e mudei depois de um processo de amadurecimento, enfim, de reflexão, e mudei para o meu curso de psicologia. Bom, então o que a gente precisa pensar, né, quando a gente fala de carreira? Que todo mundo tem habilidades e talentos que somados às nossas paixões e interesses, formam nossos maiores ativos. Então, cada um de nós tem fortalezas dentro de si, que são características que nos levam a alcançar aquilo que a gente quer, né? E aí, dentro desse contexto, eu queria que vocês fizessem algumas reflexões. Se alguém quiser falar um pouquinho sobre isso também, fique à vontade. Quais são as minhas motivações? O que me move para acordar hoje, amanhã cedinho, ir para a minha escola, ir para o meu trabalho, enfim. O que me motiva a fazer tudo isso? Outra questão. Quais são as minhas fortalezas? Quais são os meus pontos fortes? No que de fato eu sou bom? O que eu sei fazer bem? O que eu gosto de fazer? O que desperta o meu interesse? Quais são as atividades que me deixam motivado? Onde eu brilho naturalmente? O que de tudo que eu posso fazer, o que eu gosto, o que eu chamo a atenção? No que meu olho brilha? Isso já foi dito aqui na palestra da Ambev, né? É uma característica que eles buscam também, o brilho no olho. E no que eu sou realmente bom. Ok? Então, para a gente pensar em termos de carreira, essas são reflexões que vocês precisam ter sempre em mente. Porque a gente precisa minimizar riscos, né? De repente, construir uma carreira, toda uma trajetória, enfim, e lá na frente você falar, puxa, não valeu nada a pena. Isso não é bacana. Então, a gente precisa refletir desde cedo sobre o que a gente quer, sobre o que a gente é bom, para que a gente possa construir o mais acertado possível. Óbvio que tudo pode mudar, né? De fato, as pessoas podem construir uma carreira qualquer e, de repente, elas veem que não. Acho que eu vou começar a pensar numa outra possibilidade e ser tão mais feliz quanto ela era antes, ok? Bom, por que isso tudo? Porque quando se faz o que se gosta, a gente faz melhor. E essa é uma realidade desde o nosso primeiro emprego. Se eu estou num lugar onde eu estou fazendo aquilo que é bacana, o que eu acho que é legal, eu vou fazer melhor do que qualquer um. E é isso que a gente tem que buscar no nosso dia a dia. Porque a gente sabe que a concorrência é enorme, né? Tem muita gente concorrendo para uma vaga. Então, quanto mais amor eu tiver por aquilo que eu estou fazendo, melhor eu vou fazer, mais destaque eu tenho. E aí a gente tem que se perguntar, o que faz com que a gente corra atrás dos nossos objetivos? Aí, essa era uma resposta que eu queria ouvir de vocês, mas, enfim, são as ambições. O que são ambições? Quem chuta aí o que é ambição? Sonhos. O que mais? Querer sempre mais. O que mais? Oi? Ter objetivos. Então, exatamente isso. Onde eu quero chegar, né? Foi aquilo que o rapaz da L'Oréal acabou de dizer. Ele tinha um sonho, desde lá quando ele morava na cidadezinha do interior. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele tinha essa ambição de fazer um curso superior, depois de se formar, e aí os sonhos vão sendo cada vez mais complexos à medida que a gente vai alcançando, né, e galgando outros passos. Uma outra pergunta, com quem e com o que eu quero trabalhar, né? Eu quero ficar fazendo um trabalho de análise, ou eu quero fazer um trabalho mais manual, que me coloque mais na frente das pessoas, eu quero trabalhar mais sozinho, eu quero trabalhar mais em equipe, enfim. Essas são reflexões que vão ajudar a gente a pensar e a escolher o que a gente tem mais para frente.
Uma outra questão que faz com que a gente corra atrás também são os nossos desejos, né? E aí, quais as perguntas que a gente tem que se fazer para descobrir quais são os nossos desejos? O que eu quero da minha vida? Eu quero ser uma pessoa bem qualificada, eu quero ser uma pessoa que vai ter uma graduação, que vai fazer uma pós-graduação, enfim. O que eu quero, né? O que eu almejo? E o que eu quero fazer durante a maior parte dos meus dias e anos? Por que essa pergunta? Porque muitas vezes não, é fato, a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa com a nossa família. E aí, se a gente não estiver fazendo uma atividade que seja bacana, aquilo começa a ser chato, aquilo começa a não fazer mais sentido, aquilo começa né, a gente perde o interesse pelo que a gente está fazendo. Então, que a gente faça essas perguntas e pense e se prepare para que a gente consiga uma atividade, trabalhar numa empresa, enfim, onde a gente faça, de fato, aquilo que a gente gostaria de fazer. Óbvio que vocês estão muito no início da vida profissional, né? E a gente tem que... As atividades, elas vão aumentando de complexidade à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai amadurecendo. Então, é chegar e estar pronto para começar lá do início, né? Lembra que carreira é algo crescente. Você começa hoje como um assistente, como um aprendiz, enfim, e vai conseguindo galgar outros passos à medida que você vai adquirindo mais experiência também. O que me torna feliz e realizado? Então, é uma outra pergunta que a gente tem que fazer, tá? Para que a gente possa conseguir começar a trilhar uma carreira de sucesso. E aí, não só aquilo que me impulsiona, eu tenho que refletir sobre o que me impulsiona, mas eu também tenho que me refletir sobre o que me bloqueia. O que bloqueia a gente no nosso dia a dia hoje? O que impede a gente de fazer as coisas, na opinião de vocês? A internet, as oportunidades. Alguém falou medo. Exatamente isso. Então, o que deixa, né? O que faz a gente pensar, puxa, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Muitas vezes são os nossos medos, são as nossas fragilidades, né? Então, a gente precisa refletir sobre eles também para que a gente, de novo, faça trilhe uma trajetória bacana na nossa vida profissional. Então, para administrar os meus medos, os meus anseios, o que eu tenho que perguntar? O que eu não quero para mim? Com o que eu não gosto de trabalhar? Com o que eu não me identifico? Que características determinada empresa tem que não me atraem? Porque tem isso também, né? A gente tem que... Eu sempre falo que num processo seletivo, por exemplo, alguém está contando uma piada muito engraçada aqui perto, né? Num processo seletivo, a escolha é mútua, né? O candidato escolhe a empresa, mas a empresa também escolhe o candidato. Então, assim, se por acaso eu tenho em mente que eu não valorizo uma determinada característica de alguma empresa ou o negócio que a empresa atua, eu não tenho por que buscar uma oportunidade lá. Não vou me identificar, então não vou ser feliz, né? O que me assusta e o que me faz ficar mal? Um outro ponto que a gente precisa trabalhar também. Eu gosto de trabalhar com muita gente naquele ambiente absolutamente confuso, cheio de várias pessoas diferentes, enfim. Eu prefiro, isso me assusta, ou eu prefiro trabalhar num ambiente mais calmo, mais estruturado, com menos pressão, enfim. Então, são coisas que a gente precisa pensar. E aí, nesse processo, quem pode ajudar a gente a pensar sobre essas questões? Porque muitas vezes a gente está ali no nosso, né, a gente com a gente mesmo, e a gente acha que a gente se conhece 100% para poder responder essas perguntas que a gente se fez antes, né? Mas muitas vezes não. A gente pode e deve buscar a ajuda daquelas pessoas que estão próximas a gente. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos professores, namorado, namorada, marido, mulher, enfim. A gente deve convidar essas pessoas a responderem para a gente as seguintes questões. O que eles dizem sobre a gente, né? Se eu tivesse que buscar uma referência, se alguém tivesse que buscar uma referência sobre mim, com a minha mãe, por exemplo, o que vocês acham? O que eu penso que ela diria sobre mim? Vocês, o que os pais de vocês, o que os irmãos, os primos, as avós, os avós, enfim, o que eles falariam a respeito de vocês?
Então, é bacana fazer essa pergunta para eles, exatamente para vocês começarem a construir uma autoimagem diferente ou complementar àquela imagem que vocês já têm de vocês mesmos. Eu, no meu entendimento, eu tenho algumas características. Quando eu falo lá no meu trabalho, as pessoas já me dão características complementares àquelas que eu acho que eu tenho. Então, na hora de responder quem eu sou, eu não vou falar só sobre o que eu acho que eu sou, mas sim sobre o que as outras pessoas dizem de mim também. Então, nesse contexto, essas pessoas podem nos ajudar bastante. Como que eles nos veem? Né? Eu sou igual ao que eu imagino que eles vão falar de mim, as mesmas coisas que eu acho a respeito da minha pessoa? Pode ser que a gente se surpreenda aí. Quais as características nos marcam? Então, assim, as pessoas tendem a... Vou até falar um pouquinho do que eu vou falar mais na frente, mas num processo seletivo tem lá, né, dizendo quais são os seus principais pontos fortes. Quem chuta qual é o top de resposta? Hã? Qual é? Ninguém tem uma paciência. É mas não é o top. Que é o que todo mundo lê na revista para falar que isso é muito bom. Perfeccionismo. É padrão. Qualquer entrevista que você faz, qual é a sua principal característica? Eu sou perfeccionista. Mas, assim, de fato, será que eu sou mesmo ou eu estou respondendo algo que é porque todo mundo diz que é e isso, né? Eu vou continuar dizendo isso para poder agradar. Então, eu tenho que refletir sobre aquilo que, de fato, eu tenho de característica. E não o que eu li na revista que é bacana, o que meu amigo respondeu na entrevista, por isso ele conseguiu a vaga. Enfim, eu tenho que pensar em mim. E perguntar para essas pessoas, como que vocês me veem? Que características vocês acham que eu tenho? Porque a gente descobre uma quantidade de coisas enormes aí nesses questionamentos. E aí, dentro desse cenário, eu tenho algumas dicas para vocês. Lembra que eu falei lá atrás da questão do que a gente é bom, né? A gente tem, inclusive até lá na Oi, num programa de estágio, a gente tem uma indicação de um livro que é Descubra Seus Pontos Fortes. Eu sugiro a vocês que estão nesse momento de carreira que leiam esse livro. É extremamente interessante. E o que ele traz, né? Exatamente a importância de você desenvolver o que você é bom. Contrário do que muita gente diz, que o importante é trabalhar naquilo que você não sabe, dedique mais tempo àquilo que você é bom, porque aí você vai ser ainda melhor naquilo, né? Obviamente que você não vai desconsiderar aquilo que você não sabe, você vai se desenvolver ali sim. Mas o foco que você tem que dar é nas suas fortalezas. Você vai ter que treinar e você vai ter que continuar sendo, ou vai ter que se tornar o melhor, ter o seu diferencial, ok? Você tem que manter sob controle as suas fraquezas e os seus medos. Você não pode deixar com que isso interfira ou impeça você de seguir em busca dos seus sonhos. Certamente, o palestrante anterior, assim como eu, teve medo, né, de encarar, sair de uma cidade de 11 mil pessoas e vir morar no Rio de Janeiro. Ele deixou esse medo, esse anseio atrapalhar a carreira dele? Provavelmente, se ele não tivesse encarado isso de frente, ele poderia estar morando lá ainda, né, ou não estar onde ele está hoje, numa empresa grande, enfim. Da mesma forma, eu poderia continuar lá em Brasília, numa outra empresa, fazendo uma outra atividade, enfim, não teria vivido a experiência que eu vivi aqui, ok? Uma outra questão é, a gente tem que se perguntar o tempo todo, que tipo de trabalho é melhor para mim? Né? Isso eu já falei um pouquinho. Uma outra pergunta que a gente tem que se fazer, o que se aproxima mais do que eu quero e gosto de fazer? Então, numa série de possibilidades, numa série de oportunidades, a gente abre o Boa Chance no final de semana, é uma loucura a quantidade de vaga que tem. Daquilo ali, o que eu gosto de fazer? Eu vou jogar em todas? Eu vou me candidatar a todas as vagas? Será que não é melhor eu fazer alguma reflexão sobre isso que a gente está conversando aqui, antes de me candidatar a uma vaga, para eu poder ser mais assertivo na minha escolha? Né? O que me permite fazer o que eu gosto de verdade? Né? Então, assim, sempre a reflexão que eu quero que vocês façam é essa. Sempre pensem naquilo que vocês, de fato, querem, naquilo que vocês, de fato, gostem. Não atirem para todos os lados. Quanto mais focado vocês estiverem,
maiores são as chances de vocês conseguirem chegar onde vocês querem chegar. Ok? E aí, quando a gente olha para essa quantidade de oportunidades lá que tem no Boa Chance, que tem em qualquer outro jornal, a gente precisa se perguntar qual é o estilo de trabalho das empresas que eu gostaria de trabalhar. Eu quero trabalhar numa empresa mais formal, onde todo mundo veste terno e gravata. Eu quero trabalhar numa empresa que as pessoas são mais despojadas, que tenha mais jovens, que tenha pessoas mais maduras, enfim. E aí, eu vi lá no jornal um anúncio que é bacana, e aí eu vou procurar me informar sobre essa empresa. Qual é o estilo dela, como é que é o ambiente de trabalho dessa empresa, qual é o contexto que essa empresa hoje está posicionada no mercado. É uma empresa que está contratando muita gente, que tem um produto inovador, que é uma empresa que demitiu muita gente há 2 meses e agora está contratando todo mundo de novo, enfim. Qual é o setor que essa empresa está inserida, né? É telecomunicações, é serviços, é varejo, enfim. Entender um pouquinho melhor isso para a gente poder começar a pensar que é ali mesmo que eu gostaria de trabalhar. Qual é a visão, qual é a missão? Vocês também viram isso aqui na palestra anterior. Como que são as pessoas, né? Se eu tiver a oportunidade de conhecer ou conversar com pessoas que trabalham nessa empresa, isso agrega também, porque elas vão me dar mais informações a respeito de como funciona o dia a dia, né? Isso ajuda na construção da minha identidade, na minha imagem em relação à empresa. E aí, assim, achei a empresa que... aliás, continuo em busca da empresa do que eu gostaria de trabalhar. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que convergir meus interesses. Eu tenho que ver quais são as características das empresas que tenham a ver com as minhas características. Lembra que a gente já passou pelo processo de autoconhecimento lá atrás, né? E aí eu vou perguntar para mim mesmo, o que eu procuro? O que eu estou procurando hoje? Eu estou procurando uma vaga de assistente, uma vaga de auxiliar, uma vaga de técnico, enfim. Essa é a primeira pergunta. O que me motiva? De novo, né? Essa pergunta a gente tem que fazer sempre, para a gente poder lembrar disso e fazer a escolha certa. O que eu valorizo? Eu valorizo ambientes mais tranquilos, eu valorizo ser pressionado o tempo todo, eu valorizo uma empresa que me dá mais espaço para criar, ou eu valorizo aquela empresa que alguém me pega na mão e me orienta de uma forma mais próxima. O que eu acho que dentro de uma empresa é realmente importante, né? Que tipo de características, que tipo de características a empresa tem que ter que eu considero que são bacanas, que são relevantes. E aí, por fim, depois de respondidas todas essas perguntas e vistas todas as oportunidades, eu encontrei a empresa onde eu gostaria de trabalhar. Puxa, dentre todas as opções, essa aqui ou essas aqui, a gente sempre pode ter mais de uma opção, é legal que sim, é uma empresa bacana. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar dentro dessa empresa quais são as portas de entrada dela, né? Porque a gente sabe que uma empresa você pode entrar de diversas maneiras. A gente pode entrar num programa de estágio, num programa Jovem Aprendiz, num programa PCD, num programa trainee e também nas vagas efetivas, né? E aí, a partir do momento que eu construir ali o conceito de qual é uma empresa que é bacana, eu vou começar a pesquisar que vagas existem nessa empresa, ok? Oi? É para pessoas com deficiência. Pode passar. E aí, bom, encontrei a empresa, vi que lá tem uma oportunidade para mim, vou me candidatar a essa empresa. Qual é o primeiro ponto para uma candidatura? Você fazer um currículo. Todo mundo concorda? Beleza. Um currículo, aí é uma pergunta. Um currículo, ele pode ser, quando eu vou me inscrever para uma vaga, para várias vagas, tá? Eu vi lá no jornal 5 vagas interessantes. Ele pode ser igual para todas as empresas? Não. Por que não? Exatamente. A gente tem que pensar que as pessoas que estão olhando... Primeiro, as empresas são diferentes, as pessoas estão buscando características e profissionais diferentes. Então, a gente precisa entender o que aquela empresa está buscando e preparar o nosso currículo para aquela vaga.
Óbvio que eu não vou colocar no meu currículo o que eu não conheço, simplesmente porque a vaga está pedindo. Isso a gente vai falar ali. A verdade, ela tem que estar presente em todos os momentos, né? Mas eu vou olhar para aquilo e vou falar, puxa, de fato, eu preencho os requisitos dessa vaga. Então, eu vou colocar ali qual é a minha experiência baseado naquilo que a empresa está pedindo, ok? E aí, o que um bom currículo tem que ter? Ele tem que ter seus dados pessoais. E aí, um alerta que eu vou fazer para vocês é o seguinte. Muito cuidado com o nosso endereço de e-mail, tá? Uma vez, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com recrutamento e seleção. E aí, eu fui fazer uma entrevista e, no final, eu falei para a candidata, então, tudo bem, eu vou validar aqui os seus dados, né, pessoais para que a gente possa entrar em contato com você, dando o retorno aqui, positivo ou negativo. Tá bom. Aí, passei, seu telefone é esse e tal. Na hora do e-mail, vocês vão morrer de rir. O e-mail dela era lulugostosinha@parará. E aí, eu comecei. O seu e-mail é Lulu. Aí, quando eu li o resto, eu falei, meu Deus. Gente, ela ficou vermelha, igual um pimentão. Porque o que ela fez? Ela fez um e-mail pessoal e colocou ele ali no currículo. Né? E a gente tem inúmeros exemplos disso. Então, assim, o e-mail do trabalho, de preferência, ele tem que ser um e-mail mais profissional, de fato. Então, se eu tenho lá o cara legal, @Paraná. Puxa, para o e-mail de trabalho, esse não é o aconselhável. Então, cuidado com isso. Uma outra coisa, telefones, né? Procurem colocar no currículo os telefones que, de fato, vocês atendam, ou então de alguém que possa dar o recado para vocês. Porque a coisa mais difícil que tem é você ligar para um candidato que é perfeito para aquela vaga e o telefone dele está sempre desligado, ou o telefone dele, ele deixou o recado, é o telefone da vizinha, e a vizinha fala sempre que não mora ninguém ali, enfim, com aquele nome, enfim. Então, vocês têm que colocar os dados que, de fato, né, são de vocês, para que vocês possam ser encontrados. A formação acadêmica, então, assim, se eu tenho... Pode falar. Não, isso não é fundamental, tá? O que eu considero, e aí, assim, é a minha visão do que deve conter, tá? Eu acho que o nome, obviamente, o e-mail, telefones para contato, idade, isso é básico, endereço, tá? Mas, assim, números de documento, a menos que isso seja pedido, que esteja lá no anúncio da vaga, dizendo que você tem que mandar um currículo com essas informações. Mas, a princípio, isso é pedido até mesmo no processo seletivo, durante a etapa de entrevista. Tá? Então, não precisa se preocupar com isso agora. Até porque esses são dados extremamente pessoais, né? E a gente não sabe na mão de quem esse currículo vai parar. Então, é bacana que você tenha um certo cuidado com esse tipo de informação. Tá? A formação acadêmica, então, você vai colocar lá qual é o curso que você faz, a escola que você estuda e o semestre, ou o ano, ou a série que você tá estudando neste momento, ok? Se já tiver formado em tal ano, para que fique a referência, tá? Idiomas, se vocês falam alguma outra língua, né? Inglês, espanhol, enfim. E aí é bacana colocar qual é a fluência, se vocês são fluentes, se vocês têm intermediário, se tem básico, enfim. É legal que façam essa referência para que a pessoa possa saber qual é o nível de conhecimento que você tem em relação àquela língua. Experiências anteriores. Então, assim, como você está vendo o anúncio lá da vaga, você sabe o que aquela vaga está pedindo, né? Está ali dizendo o que ela quer. E aí é bacana que você escreva as suas experiências que vocês já tiveram com base naquilo que está sendo solicitado. Então, assim, ele vai dizer, por exemplo, eu preciso de alguém que tenha facilidade ou experiência anterior em trabalhar em rotinas administrativas. Ok, você pode entender rotinas administrativas como... por exemplo, organização de documentos, elaboração de documentos, enfim. Então, você vai pensar naquilo que você já fez nas empresas que você trabalhou e vai colocar aquele texto ali no e-mail, no currículo. Se, por acaso, eu não tenho experiência, né, ou o anúncio não está tão claro do que quer, você vai colocar aquilo que você considera relevante que você já fez. Pode ser, inclusive, um trabalho voluntário. Lembrem que o palestrante anterior disse que isso, para ele, foi um diferencial no processo seletivo da L'Oréal. Ele não tinha grandes experiências profissionais, né? Mas ele já tinha tido experiências em outros contextos. Então, é bacana que vocês acrescentem essa informação.
Cursos que vocês eventualmente tenham feito, é importante que coloquem a época que vocês fizeram, né? Assim, a gente está em 2013. Algo que você fez lá em 1995, talvez não seja tão... a data que vocês nasceram, né? Então, assim, não foi um bom exemplo, mas, enfim. Em 2000, sei lá, quando vocês eram mais jovens, se tiver muito tempo, pode ser que aquela informação já esteja desatualizada. Então, vamos colocar os mais recentes. Por isso é importante, independente... eu não tenho experiência, mas, assim, gente, o que não faltam são oportunidades de cursos gratuitos, né? A própria escola dá a oportunidade de vocês realizarem cursos também. Então, assim, aproveitem isso, porque certamente vai fazer a diferença para vocês em algum momento, ok? Bom, e aí, ok, eu me inscrevi na vaga e agora eu vou ficar lá ansiosa para saber se eu fui selecionada ou não. A primeira etapa de um processo seletivo é chamada de triagem, né? É quando a gente tem uma infinidade de currículos e a gente vai pensar aqueles que têm a experiência ou o perfil que a gente precisa na nossa empresa, ok? E aí, dentro do contexto da empresa, a gente tem uma quantidade enorme de candidatos e, muitas vezes, poucas vagas. Então, a gente vai buscar, de fato, aquele currículo que está o mais próximo possível do que a gente precisa, né? Para a gente poder acertar logo de primeira nas nossas escolhas. E aí, o que a gente olha como diferencial em um currículo? A gente olha se aquela pessoa tem algum conhecimento específico que para a gente é importante, né? A gente olha também se, vamos supor, se para a minha vaga é importante que a pessoa tenha um conhecimento específico em algum idioma, fale inglês básico. Pode ser um critério no momento que eu for fazer a minha triagem. Alguma ferramenta de informática. Então, assim, o cara tem que ser o expert no PowerPoint, por exemplo. Isso, se está essa informação lá no currículo, pode ser também um critério que a empresa vai usar para selecionar o candidato. E empresas e experiências anteriores. Então, por exemplo, tem alguns contextos que se aplica a gente poder dizer: eu quero um candidato que já esteve na empresa X. Por quê? Porque o que a empresa X faz agrega para aquilo que eu estou procurando hoje. Então, se a pessoa tem essa experiência, isso é algo que para a empresa faz a diferença, tá? Bom, e aí um lembretezinho para vocês. Eu já disse, né? Fique atento ao e-mail e telefone de contato. Atenção com os comunicados. Então, assim, muitas vezes agora, né, principalmente, a gente tem a tendência a se comunicar muito através das redes sociais, através de e-mail, enfim. Então, leiam. Quando vocês receberem alguma informação, lembre-se que isso aqui a gente está fingindo que a gente já passou pelo processo de triagem, né? Então, lê e relê tudo que você recebeu em relação àquela empresa para que você possa, né, para que nada passe despercebido, para que você não erre nesse processo. Anote os prazos de cada etapa do processo seletivo em uma agenda. A gente confia muito hoje no celular, né? Tudo a gente coloca ali. Eu, por exemplo, não sei o telefone de ninguém, está tudo registrado ali. Se eu perder, já era. Então, é importante que a gente possa se programar, anotar lá numa agendinha, para que a gente se organize e possa estar presente nas etapas do processo seletivo que a gente vai ser convidado daqui para frente. E uma coisa, se o processo seletivo tiver provas, principalmente a tendência hoje também, é que elas sejam provas online. Por quê? A quantidade de candidatos é muito grande e isso otimiza muito o tempo da empresa. Então, vai fazendo um funil, né? 10 mil inscritos, por exemplo, no nosso programa de estágio. A gente tem o quê? 15 mil pessoas que se inscrevem. Tem uma primeira etapa de currículo, tem uma outra etapa de provas, e essas provas elas são feitas pela internet. Então, assim, a dica aqui é: façam vocês mesmos as provas. Porque tem gente, e a gente tem várias formas de descobrir isso, que pede para o amigo, para o vizinho, para o pai, enfim, para preencher a prova para a pessoa. Só que essas pessoas esquecem que, no momento do processo, isso pode ter uma validação, né? Muita gente faz isso, muita empresa faz isso. A gente pega aquelas provas que a gente aplicou online e imprime e leva lá para o dia da entrevista, por exemplo. E aí o candidato, se a gente vê, puxa, na online o cara tirou 10 e na presencial ele tirou 1,
e é a mesma prova, né? Só mudaram alguns números, alguma coisa assim, tem alguma coisa errada, né? Então, assim, vamos ser, de novo, honestos com a gente mesmo, para que a gente possa ter lá, colher aquilo que, de fato, a gente está plantando, ok? Uma outra etapa do processo é a temida dinâmica de grupo. Quem já participou de alguma dinâmica de grupo aqui? Muita gente. O que vocês acharam? Qual foi o lado bom e o que mais deu medo em vocês nesse processo? Oi? Falar. É um desafio. Falar com um monte de gente olhando pra gente, né? Oi? Não entrar em algum acordo. São todos concorrentes. Então, a nossa tendência é querer eliminar um por um, né? O que mais? Medo do grupo não te atender. Medo do grupo não te aceitar, né? O que mais? Ok, então, essa fase, de fato, ela é a mais... Eu não vou dizer a mais difícil, mas, assim, ela é uma fase que a gente tem que ter muito cuidado. E aí eu acho que as dicas daqui vão ser importantes para vocês, ok? Uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na dinâmica de grupo é na nossa apresentação pessoal, tá? O que eu quero dizer com isso? Porque muita gente acha, assim, principalmente aqui, né, no Rio de Janeiro, muito calor e tudo mais, as pessoas vão para uma dinâmica como se elas estivessem indo para uma festa, como se elas estivessem indo à praia, né? E aí a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. O primeiro aspecto em relação a isso é procurar saber se a empresa é mais formal ou é informal. O que eu quero dizer com isso? Se é uma empresa que as pessoas usam terno e gravata todos os dias, as mulheres usam salto e blazer com calça social, enfim. Ou se é uma empresa que as pessoas vão mais despojadas, que pode ir de jeans, que pode ir de vestido na altura do joelho, enfim. Ou se é alguma coisa, né, realmente mais light. Muitas vezes, por exemplo, agências de publicidade, as pessoas são mais despojadas, né? Vão de uma maneira mais tranquila para trabalhar. Só que, aqui, depois que eu entendi qual é o contexto da empresa que eu estou me candidatando, é importante que eu tenha alguns cuidados. E aí a gente listou alguns aqui, tanto para as meninas quanto para os meninos. As meninas devem tomar cuidado com o tamanho da saia, né? Porque, assim, muitas vezes as dinâmicas de grupo, elas têm exercícios que vocês precisam sentar no chão. Então, imagina, está todo mundo ali sentado e você com uma saia curta, como é que você vai interagir com os demais? Você corre o risco de fato, não ser aceito, porque você é melhor nem ir de saia, exatamente. Quanto mais confortável você for, melhor. E a gente tem que ter cuidado com o confortável, porque tem gente que acha que confortável é igual eu fico em casa, né? Então, tem que ter um bom senso aí. Maquiagem. Também não vou me maquiar para uma dinâmica de grupo, nem para uma entrevista, como se eu estivesse indo para a festa às 11 horas da noite. Então, nesse caso, menos é sempre mais. Tá? Só dar uma arrumadinha e vamos que vamos. Perfume. Às vezes, assim, a pessoa passa tanto perfume que o grupo, sei lá, alguém tem alergia ou alguma coisa assim, fica aquela... Fora a mistura, né? São várias pessoas numa mesma sala, todo mundo com um cheiro diferente, e aí aquela coisa acaba incomodando. Bijuteria também é algo, né? Tem gente que gosta de usar muitas pulseiras e tal, aquelas coisas que fazem muito barulho, enfim. Isso também não é bacana. E o cabelo, a gente precisa também cuidar para que a gente possa... Isso tudo para que a gente tenha cuidado com como a gente vai ser visto pelo outro, né? Então, assim, eu não vou também fazer um penteado no salão porque eu vou fazer uma dinâmica de grupo, mas eu também não vou igual eu acordei para fazer a dinâmica de grupo, né? Então, tem que ter aí, de novo, o bom senso. Meninos, bem mais fácil ser homem, né, gente, na hora de se arrumar do que ser mulher, não é não? É sim. Depois, aquele filme lá, Se Eu Fosse Você, é bem aquilo, é muito mais complexo. Olha, há controvérsias, hein? Não sei disso não. Homem, se você coloca uma calça jeans, se a empresa for informal, né? Se você coloca uma calça jeans, pessoal, vamos lá. Para o homem, se a empresa for informal, você com uma calça jeans e uma blusa, você está arrumado. E um sapato, você não precisa de mais nada. Agora, a mulher tem um monte de coisa, tem que combinar a bolsa com o cinto, com o brinco, com... Nossa,
É difícil, é mais complexo. Acredite em mim. Tem aqueles que, né, que se arrumam e se produzem, enfim. Mas, assim, no geral, é ainda mais simples. É ainda mais simples. E aí, assim, gente, em relação aos meninos, então, não pode ir para uma entrevista, para uma dinâmica de bermuda, acreditem, já aconteceu, tá? De regata, nem depois que estiver trabalhando, tá? Não é aconselhável. Boné, né? A gente pode usar o boné aqui na escola, também não sei se pode, mas enfim. Não pode, né? Então, nem na escola pode, imagina no trabalho, né? Então, deixa o boné em casa para o final de semana, para sair com os amigos, enfim. Barba por fazer, óbvio que tem barbas por fazer e barbas por fazer. Tem coisas, né, diferentes. Você deixar ali arrumadinho, tudo bem. Agora, você não pode ir com aquela barba tipo do náufrago, né? Aquela coisa assim, absolutamente... Tipo, nunca mais viu um aparelho de barbear. Então, não pode. Então, tem que ter também um bom senso em relação a isso. E, por último, chinelo, né? Vocês podem achar, gente, isso é exagero demais. Não, não é. Tem gente que vai de regata, de bermuda e de chinelo. E aí, assim, a pessoa pode participar, tem empresa que não. Lá na Oi, por exemplo, se você for no final de semana, tipo, vou pegar meu computador, que eu esqueci, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir para uma reunião na segunda-feira e vou direto de casa. Eu vou buscar meu computador. Se eu for de bermuda, eu não entro. No final de semana. Então, assim, e olha que é uma empresa super informal. Agora está num outro processo, porque a gente está com os portugueses que compraram uma parte, enfim. E eles são mais arrumados. Mas mesmo assim, então, assim, não é bacana, né? Deixa essas roupas para o final de semana. No caso, se tiver machucado, então, se você está machucado, teoricamente, você não deveria nem ir... você está falando do processo seletivo, né? Aí, quando você recebeu o convite, você vai dizer para a pessoa que, que te fez o convite, ou por e-mail, ou pelo telefone, enfim. Olha só, eu estou com o pé machucado. Tem algum problema de eu ir calçando uma sandália ou alguma coisa assim? Ou a gente pode marcar para com outro grupo, porque muitas vezes são várias dinâmicas, né? E aí, de repente, numa data mais para frente, seu pé já deu uma saradinha, tá? eu queria perguntar, o cabelo, assim, qual é o problema? Então, é estilo, né? É estilo. Então, é o seu estilo, é a forma como você se sente bem. Não, eu não colocaria como um empecilho, tá? De novo, tudo vai depender do nível de formalidade da empresa. Pode ser que seja uma empresa extremamente formal e isso as pessoas podem ver como, puxa, é diferente o cabelo dele. Isso é legal ou isso não é? Aí vai daquilo que está sendo procurado. Mas, assim, como padrão, tá arrumadinho, entendeu? Você só não pode, né, exagerar. Também tem empresa que também usam brinco, alajador, tudo. Então, aí, de novo, assim, baseado no estudo prévio que você fez da empresa, você vai perceber isso. Se eu tenho um piercing no nariz que é muito grande, que chama muita atenção, enfim, e é uma empresa mais certinha, de repente, aquilo ali pode ser demais, né? Então, eu vou lá, tiro e deixo para usar depois. Na Oi, por exemplo, a gente tinha um trainee que ele tinha um dread até aqui. E assim, quando ele entrou na sala, todo mundo fez uau, porque era tão inédito, porque ninguém tinha nunca ido para fazer uma dinâmica de grupo. Não, ele era limpinho e tal. Mas assim, isso é um cuidado que tem que ter, né? Você pode ter seu estilo, mas você tem que ter ali um certo nível de higiene para que ele fique numa boa. Nesse caso, o cabelo dele era lindo. E todo mundo falava, gente, mas que diferente esse menino com esse cabelo desse tamanho. Gente, eu juro, era aqui assim o cabelo dele. E ele entrou, é um excelente profissional. Hoje ele não está mais lá, mas ele ficou 5 anos na empresa. Hoje ele é gestor numa outra empresa. E assim, está lá, feliz da vida, mantém os dreads até hoje e pronto. O que, né, valeu ali foi a pessoa que ele é, o potencial que ele tinha. E não uma característica, né, como, por exemplo, o cabelo. Eu acho que nessa questão também cabe a pessoa refletir sobre se aquela empresa combina com ela. Exatamente. Então ela não precisa mudar o estilo dela para se encaixar naquela empresa. Ela precisa procurar uma empresa que aceite o estilo dela. Assim. Perfeito. A colocação que ele fez foi a seguinte. A gente, quando está procurando uma empresa, quando está nesse processo, a gente tem que entender se aquela empresa tem a ver com a gente. É aquilo que eu falei ali atrás. É um processo de mão dupla.
né? A gente escolhe a empresa escolhe a gente, mas em primeiro lugar a gente escolhe a empresa. Então, assim, essa empresa tem a ver comigo? É uma empresa formal e tarará. Eu sou assim? Eu sou essa pessoa que tem que estar o tempo todo de terno e gravata? Ou assim, não, lá não é um lugar e isso para mim é uma característica que não me atrai, né? Então, é perfeito isso. A gente tem que avaliar tudo isso. Por isso que não dá para se candidatar a todas as vagas assim, aleatoriamente, porque a gente não sabe se a empresa tem a ver com a gente, né? E é uma reflexão que a gente tem que fazer. Você tinha uma pergunta. Não tem a menor diferença. Isso é uma característica pessoal sua. E você tem que ser autêntico. Meu cabelo é cacheado, eu adoro meu cabelo cacheado, ele vai ser cacheado. Pode. Ela fez essa pergunta, e é importante que ela tenha tocado nesse assunto, porque muitas empresas consideram o cabelo cacheado com aparência de anti-higiênico, desarrumado. Eu já ouvi isso. Então, essa pergunta dela talvez fale disso. Eu já ouvi isso. Então, hoje, nós estamos... Gente, presta atenção quando eu falo, isso é importante para vocês, a maioria de vocês tem cabelo cacheado. Então, é importante que vocês assumam isso, mas de maneira sempre arrumada e apresentável. Porque a gente passa por essas questões de preconceito em relação ao cabelo, sim. Tive uma aluna que passou por isso. E eu acho interessante que ela tenha colocado isso. Isso é importante, Vale. Isso, sem dúvida, gente, assim, não só a aparência, né, de estar limpo, estar arrumado, é aquilo que eu falei, você não vai para a dinâmica de grupo com cabelo igual você acordou de manhã, pelo menos o meu acorda um caos. Se eu pensar em sair para casa daquele jeito, minha filha, nem na padaria, entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado em relação a esse aspecto. Se ele é cacheado, tá limpo, né, porque tem gente também que exagera, né? Quem faz escova, por exemplo, né? Fica com a escova lá uma semana, aí vai para a dinâmica de grupo, o cabelo que fez a escova uma semana. Aí não, né? Então é melhor é melhor que se observe isso, porque, de novo, é a sua marca e você é a sua melhor marca. Então, se eu tenho cabelo liso, cacheado, não importa. Importa se eu estou arrumadinha, se eu estou cheirosinha, se eu estou do meu jeito, eu não preciso ir ao shopping comprar uma roupa super cara para ir para uma entrevista, para ir para uma dinâmica, nada disso. Eu vou com aquilo que eu tenho, usando de novo o meu bom senso, né? Eu não vou com a minha sandália dessa altura para uma dinâmica de grupo, que é a mais linda que eu acho, mas assim, é adequado para aquele contexto? Pode ser que não seja, tá? Bom, e aí, durante a atividade em grupo, né, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Primeiro, prestar atenção às instruções. Muitas vezes, quando a gente está participando de uma seleção, a gente está muito nervoso, né? E aí a pessoa está lá na frente falando o que você tem que fazer e você está se preocupando com o seu cabelo, com a sua saia. Ai, meu Deus, eu não passei batom antes de chegar. Enfim, não estou nem ouvindo o que a pessoa está dizendo. E na hora que eu vou começar a fazer, eu estou fazendo tudo errado. Por quê? Porque eu não prestei atenção, né? Então, tem que prestar atenção. Se tiver alguma dúvida, pergunte. O palestrante anterior falou, né? Na hora que você estiver perguntando, pode ser uma pergunta boba, mas mais boba ainda quem não pergunta e fica sem saber a informação correta, ok? Trabalhe em time. Vocês estão, lembrem-se, em uma dinâmica de grupo. Então, não adianta pensar só em você. Você tem que olhar o time com o qual você está trabalhando, ok? Ser cordial e colaborativo é a melhor maneira de começar tendo uma ótima aceitação. E aí, na pergunta que ele me fez ali, né? Existe esse medo de não ser aceito, né? Se você é atencioso, se você é educado, se você espera a pessoa falar, enfim, isso é uma maneira de você ser aceito, não só pelo grupo, como também pela pessoa que está avaliando, ok? Depois, seja educado e sensato. Não queira mostrar a qualquer custo quem você é e nem atropele a fala do outro. Porque muitas vezes a gente está num contexto que tem, sei lá, como ela disse, né? São vários candidatos, vários concorrentes concorrendo a uma mesma vaga, né? Então, assim, eu tenho que falar mais, eu tenho que me sobressair, Você não sabe o que a pessoa está buscando. De repente, ela está buscando o mais quieto, ela quer alguém que tem uma capacidade analítica boa. Você não vai pegar o uhu que faz festa o tempo todo, que fala alto, não sei o que, não sei o que. Provavelmente, aquela pessoa não tem todas as características. A pessoa que está selecionando, para aquela vaga que exige mais concentração e tudo mais, ela pode optar pelo mais quietinho. Então, assim, tudo vai depender do perfil que a vaga está buscando, tá? Por isso não existe uma receita de bolo, né? Que é o que muitas vezes as revistas, enfim, querem vender.
que você deve responder na dinâmica de grupo, o que você deve falar na entrevista, enfim. Não existe isso, porque cada vaga é uma vaga, cada empresa é uma empresa, cada selecionador é um selecionador. Ok? Depois, sinta-se à vontade, mas lembre-se sempre onde você está. Por quê? Quando a gente se sente à vontade em algum lugar, a gente senta mais, né, largado na cadeira, a gente coloca o pé na mesa, enfim. Gente, vocês estão sendo avaliados, lembre-se sempre disso. Então, por mais à vontade que eu esteja, eu preciso me comportar como uma pessoa que está concorrendo a uma vaga, né? Então, exige alguns cuidados em relação a isso. Use as informações que você conseguiu sobre a empresa para contextualizar os seus pensamentos. Lembra lá atrás, quando a gente estava fazendo a escolha da empresa onde a gente gostaria de trabalhar, na qual a gente está concorrendo à vaga? Vocês pesquisaram como é que é essa empresa, vocês viram se ela é formal ou não é formal, enfim, vocês viram o que ela faz. E aí é bacana pesquisar, pô, é uma empresa que existe há quanto tempo no mercado, quantos clientes essa empresa tem, quanto ela fatura, a quantidade de informações que vocês tiverem, quanto mais informações vocês tiverem, mais vai ajudar vocês no momento de dinâmica. Então, assim, o observador, ele vai ver, puxa, esse cara pesquisou sobre a nossa empresa. Ele sabe que a gente tem sede em tal lugar e escritórios espalhados pelo Rio de Janeiro, nos estados XPTO. Isso é um dado que demonstra interesse, né, que demonstra proatividade. Então, é importante que vocês cuidem disso também. Quando tiver uma boa ideia, exponha e compartilhe sem medo. Mas também tenham humildade, porque nem sempre nem todas as ideias são acatadas. Então, assim, não é porque eu dei uma ideia que é bacana, não aceitaram, puxa, vou ficar aqui chateado, não vou falar mais nada. Ninguém me escuta, ninguém gosta de nada que eu falo, enfim. Não. Deem a ideia, se ela for acatada, ótimo. Se não, vamos pensar numa outra, vamos tentar mais para frente fazer alguma coisa que de fato seja considerada no grupo. Ok? Se você errar ou receber uma crítica, não entre em pânico, não façam isso que eu acabei de falar agora. Então, tá bom, vou ficar aqui emburrada, não vou mais falar nada, porque ninguém me aceita, vou começar a chorar, enfim. Não vamos, como diz o personagem lá, né? Não criemos pânico, ok? Faz parte do processo errar, faz parte do processo acertar. E aí, o que você tem que entender? Se aquilo ali que você falou está errado, ou você recebeu uma crítica, você tem que ser humilde de aceitar aquele feedback, né? Olha, não foi legal isso que você falou, ok, guardar aquela informação e, quem sabe, começar a pensar em uma outra proposta para você falar de novo a sua opinião. E dessa vez, se tudo der certo, ela ser acatada pelo grupo, ok? Bom, então, procure escutar o outro, não atropele as falas, não force a barra para ser quem você não é. É isso, né, também que a gente já falou. Não adianta eu me comportar como uma lady se eu não sou uma lady, mas também não adianta eu me comportar como eu sou em casa, na festa, com os meus amigos, num contexto de trabalho. Então, sejam quem vocês são. Lembre-se que a gente já fez lá atrás um processo de autoconhecimento, né? E isso tudo é uma construção. Baseado no fato de eu me conhecer, de as pessoas dizerem quem eu sou, eu vou construindo a minha identidade e vou sabendo como me comportar em situações como essas. O que as pessoas estão observando é o seu potencial e a sua atitude. Muitas vezes, a gente nem sabe, nem está 100% em termos de, por exemplo, exige uma experiência, a vaga exige uma experiência específica em alguma coisa que eu posso até não saber. Mas a empresa é flexível bastante e me chamou para participar da dinâmica. Legal. Então, assim, quanto mais eu demonstrar meu potencial e ter atitude positiva frente àquele contexto, àquela atividade, enfim, mais isso vai despertar o interesse do selecionador em mim. Ok? Alguma pergunta em relação a essa parte? Não? Não? Ok. E aí, a gente vai para a última etapa do processo, muitas vezes, né? Porque tem empresa que tem um pouco mais, que é a entrevista individual. Alguém aqui que já participou da dinâmica foi para a fase de entrevista ou que não teve dinâmica na época e foi direto para a entrevista? Legal. O que vocês acharam dessa experiência? Como foi ser questionado ali, né? Você e o entrevistador. Oi? Pode ser. Uhum. Eu estava meio doente, minha entrevista foi a última. Então eu tive que ficar umas 5, 6 horas. Esperando. Eu já estava com aquela ansiedade de ir embora. Aí já não te deixa
muito bem por conta de uma situação, né, de um estado pessoal, né? É chato mesmo. Mas muitas vezes a gente tem que esperar, né? Não tem jeito. A gente está ali. É chato quando atrasam sem motivo, né? Mas a gente está ali, tem que manter dar um jeito de manter o estado alerta para poder fazer uma boa entrevista. Isso. É um cuidado que a gente precisa ter também. Isso que você colocou, a questão da nossa postura, né, numa entrevista. Aquela pessoa, assim, tá ali, eu e a entrevistadora. Eu sou a candidata. Eu estou o tempo todo assim, falando assim. O que essa pessoa vai pensar? Né? Assim, ela pode pensar um monte de coisa, mas uma das coisas que ela provavelmente vai pensar é que eu não tenho muita energia, que eu não sou uma pessoa, né, que está muito afim daquilo. Então, tem que ter um certo cuidado. Ela viu que eu estava nervosa e tudo mais, ela conversou, falou, eu já passei por isso também, que eu sei que é difícil, falar não essa coisa fácil também, ela me deixou super confortável. Então, conversou como se eu estivesse conversando com um amigo meu, só que de jeito diferente. Tem jeito e tem jeito. Exatamente. Tem entrevistadores e entrevistadores. Tem aquele que te deixa tensa, né, parecendo que você está indo para a forca, e tem aquela pessoa que consegue distrair e você se sentir à vontade. Aí tem só ter o cuidado para não se sentir à vontade demais e tratar aquela pessoa como seu amigo, né? Porque muitas vezes as pessoas tendem a fazer isso. Puxa, ela é tão legal, vou contar aqui uma piada no meio da entrevista. Isso é um cuidado, né? Então, dicas em relação à entrevista. O que é importante ali? Que você é a sua oportunidade de deixar a sua marca, né? Pode passar. Revise as informações da empresa. Lembra que a gente já pesquisou sobre a empresa lá para participar da dinâmica? Ali na entrevista é um momento que ela pode te perguntar alguma coisa. O que você acha por que você está querendo trabalhar aqui? Porque... E aí, vamos supor, é uma empresa de telecom. Porque eu acho que essa empresa aqui, ela vende, sei lá, eletrodomésticos. E eu acho legal isso. Tipo, não, né? Não é aqui mesmo que você tem que estar. Uma vez eu trabalhava numa outra empresa e ela era... não, minto. Vou dar o exemplo de uma amiga que ela trabalhava numa empresa que produzia o Danette. E aí ela chegou na entrevista e a moça fez essa pergunta para ela, né? E tal. Aí ela por que ela estava ali, o que ela gostava da empresa e tal. E quais os produtos da empresa que você conhece? Ela, eu adoro o Chandelle. Só que eles são de empresas concorrentes. Então, assim, não pegou bem. Óbvio que ela estava nervosa e tudo, a moça conseguiu distrair, né? Passou por aquilo e ela aprofundou em outras questões. Ela viu que foi um deslize. Isso não fez com que ela tivesse sido excluída do processo. Mas, assim, é ter cuidado, é pesquisar sobre a empresa para não dar furo, porque, de repente, ela podia ter informação equivocada mesmo. Ali foi só um lapso de nervosismo, né? Seja consistente quando responder as perguntas. Cite fatos e dados que comprovem as situações que você vivenciou. Então, isso aqui é importante, porque, mais uma vez, diga sempre a verdade sobre aquilo que você já fez. Se eu participo de uma equipe que fez um projeto XPTO, no qual eu não me envolvi, eu só participo da equipe que fez, mas nunca fiz nada daquele projeto, eu não vou colocar no meu currículo que eu já fiz, porque eu fiz parte daquela equipe. Porque na entrevista ela vai me perguntar qual foi o seu papel nesse projeto. E aí você não vai saber dizer, porque não foi você que fez. Então, assim, é importante dizer, de fato, colocar ali apenas aquilo que você conhece, aquilo que você já fez, né? E citar fatos e dados. Eu fiz isso, eu fiz assim, porque era dessa forma que era a melhor maneira de fazer, enfim. Não, desculpa. É um projeto qualquer. Tipo, acabei... Desculpa. É assim, eu fiz um projeto de trainee, né? E aí, esse na verdade, a pessoa não participou do projeto de construção do programa trainee, mas ela falou que sim. XPTO é assim, é qualquer coisa. Tá? Desculpa. Mais alguma pergunta? Não. Então, vamos lá. Pode passar.
Fale sobre suas habilidades, capacidade de realização, visão de futuro. Então, é um momento que você tem para se vender, né? Eu estou aqui disposta, não posso não ter todos os conhecimentos técnicos que você está pedindo, mas eu tenho extrema disponibilidade para aprender. Eu sou uma pessoa que corre atrás, eu pesquiso, eu não espero a empresa me dar. Isso é um ponto que vocês também têm que cuidar, né? Não esperem que eu não sei tal curso, a empresa vai me fornecer. Não, corram atrás, né? De novo, tem várias instituições que dão treinamentos bacanas e que vocês podem correr independente da empresa dar ou não, ok? E diga sempre a verdade, eu já falei, né? Assim, a gente não vai dizer que a gente fez uma coisa se a gente não fez, ok? Pode passar. Seja humilde, você está entrando no mercado de trabalho e não saber as coisas é normal, é aquilo que eu disse agora. Eu não sei, mas eu tenho super disponibilidade para aprender e eu tenho certeza que, assim, se você me der essa oportunidade, eu vou correr atrás e eu vou conseguir aprender para poder aplicar aqui dentro, ok? E aí, para finalizar, eu queria trazer para vocês algumas reflexões, né? De novo, a minha ideia era trazer exatamente isso para a gente poder sair daqui com a cabeça borbulhando e fazer a coisa certa daqui para frente, né? Tire lições e inspirações do sucesso alheio. Sempre tem aquela pessoa que a gente gostaria de ser quando crescer, né? Então, assim, o que essa pessoa fez? Como ela construiu a trajetória dela? Como que ela correu atrás das coisas? Enfim, tire essas lições de vida para vocês como um exemplo e corram atrás daquilo que vocês querem, dos sonhos de vocês, ok? Arrisque, né? Puxa, eu não sei tudo que essa vaga está pedindo, mas eu vou encarar esse desafio. Recebi um telefonema de que eu fui a pessoa aprovada. Nossa, eu estou super insegura. Não, se você foi selecionado, vai com tudo, né? Vá se prepare, com consciência de que você pode não saber tudo e que você vai dar o seu melhor. Ok? Persista diante de contratempos. Então, assim, não vai ser, tomara que sim, mas pode ser que não seja na primeira oportunidade que você vai ter um retorno positivo, né? Quantas pessoas já fizeram várias entrevistas, enfim, e não foram selecionadas, mas vai chegar um momento que isso vai acontecer. Então, tirem um aprendizado daquilo que vocês fizeram naquela entrevista. Puxa, aquilo que eu falei, eu acho que eu tenho que pensar sobre aquela pergunta que ela me fez. E eu acho que eu não dei uma boa resposta, eu não soube responder. Vou começar a tirar aprendizado dessas minhas experiências que não foram 100% acertadas, ok? E se você não está preparado para errar, você nunca vai surgir com algo original. Então, assim, de novo, arrisquem-se, né? Proponham alternativas, numa dinâmica de grupo, deem ideias. Pode estar certo, mas também pode estar certo. E dali pode surgir uma coisa muito bacana para o grupo como um todo e até mesmo para você, enquanto participante da dinâmica. Ok? E aí, gente, com todas essas dicas, enfim, quando surgir uma oportunidade bacana, você vai saber enxergar o que é a sua cara, a empresa que você gostaria de trabalhar, enfim, o que mexe com você, o que dá aquele arrepio, né? Puxa, essa é a vaga que eu quero, é aqui que eu vou mirar. Foi o que aconteceu com o palestrante anterior. Ele saiu lá da cidade de 11 mil habitantes. Eu quero me formar, depois eu quero ser trainee, eu quero ser L'Oréal. E ele foi lá e fez. É a L'Oréal que arrepia, né, o pelinho do braço dele. Então, é o que mexe com ele. E aí, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Pode perguntar. Ele perguntou qual a importância do voluntariado para as empresas. Eu acho que, assim, o trabalho social, ele é, hoje em dia, principalmente, ele é extremamente valorizado, tá? Porque ele possibilita que você trabalhe com coisas que você desconhece ou que você tem o domínio sem ter nada em troca. Você está fazendo aquilo por amor. E muito do que as empresas buscam hoje é paixão. Né? Então, eu acho que é um primeiro sinal de que você faz aquilo por entrega, por dedicação, e não apenas pelo dinheiro que você vai receber ou por algo tangível que você vai receber em troca. Porque muitas vezes você faz um trabalho voluntário, você recebe em troca um monte de sorriso, um monte de abraço, um monte de agradecimento, que é muito maior, muitas vezes, do que a gente poderia receber
né, em grana, em benefício, enfim. Mas ele é muito bem visto nesse sentido, porque é algo que você se dá, é algo que você disponibiliza o seu tempo para o outro, sem necessariamente algo tangível em troca. Então, quem faz trabalho voluntário, continue fazendo. Quem não faz, procure fazer, porque, além de tudo, a gratificação pessoal ela é enorme. Okay? Mais alguém? Não? É isso, gente. Quem gostou? Obrigada. Eu espero que vocês pensem um pouquinho nisso que a gente conversou e, enfim, que eu tenha conseguido tocar um pouquinho no coração de cada um para trazer essas reflexões para o futuro. Ok? Super obrigado, Daniela. Gente, olha só, rapidinho. Já tá terminando, eu prometo. É o seguinte, quem tiver interesse em trabalhar na Oi, eu vim aqui hoje muito pessoa física, né? Como eu, Daniela, falar de algo que eu acho que é extremamente importante para um público que eu gosto, foi uma coisa voluntária, né? E eu acho que é sempre bom a gente olhar para essas carinhas e ver quantas pessoas estão afim de traçar um futuro bacana, enfim, foi esse o meu objetivo. Mas eu não posso deixar de falar na empresa onde eu trabalho, né? Que tem uma série de oportunidades, a gente tem lá vagas para pessoas com deficiência, a gente tem vagas de aprendiz, a gente tem vagas de estágio, enfim. Todas essas vagas tá oculto, tá no slide oculto. No slide oculto. Abre a apresentação. Então, assim, quem tiver interesse em participar dos nossos processos, em conhecer mais sobre a Oi, esse é o nosso site, oi.com.br/eu quero trabalhar na Oi, essa é a carinha, tá? E ali tem um linkzinho para oportunidades, né? Quero trabalhar na Oi. Tem uma parte que fala, não é aquele, na verdade, aquilo que está escrito ali, estágio e trainee, hoje a gente substituiu por geração, que é o nosso programa de talentos, que tem estágio, trainee, tem outros programas internos, enfim. E é ali que vocês conhecem todas as vagas que a empresa tem disponíveis, tá? Eu tenho certeza que é uma experiência bacana, as portas estão super abertas e se vocês tiverem interesse, se for a empresa que arrepia o braço de vocês, tudo indica que a gente vai se encontrar por lá, ok? Obrigada mais uma vez, boa noite.